A sua Bíblia, por favor, para Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Leremos os versículos 27 a 30 e depois o capítulo 2, versículos 1 e 2, tá bom? Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30 até capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você pudesse colocar em pé, por favor. O título da mensagem é o seguinte, e é interessante que todo culto, ele foi levado a dizer a respeito desse tema. Ser alegre faz toda a diferença. Esse é o título da mensagem. Ser alegre faz toda a diferença. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30, até capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito combatendo, juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado por esta noite, por tudo que aconteceu aqui, ó Deus, nós elevamos ao Senhor em adoração, e nós desejamos agora, Pai, através da porção da Tua Palavra, que esta fale a todos os corações, fale ao meu coração. Então, abençoa-nos, ó Deus, usa-me com o Teu poder, para a glória do Teu nome, e que saiamos daqui, ó Deus, edificados. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Ser alegre faz toda a diferença. Consegue imaginar a irmã Zailde sem os seus gritos de alegria? Conseguem? Não, não é? Não tem como imaginar a Zailde sem os seus gritos de alegria. E hoje também nós temos o irmão Délio. O irmão Délio que está sempre sorrindo e brincando com todos nós, não é? E ele faz diferença. Hoje, na hora da peça que apresentaram, poxa, ele foi a atração principal. A hora que ele colocou-se, não é? Dizendo, bom dia pastor, não sei o que ele disse na verdade. Mas o irmão dele também, ele é uma pessoa alegre. E nós podemos dizer então, que a alegria deles faz toda a diferença na nossa igreja. Faz toda a diferença na nossa igreja. Então vocês precisam continuar assim. E nós precisamos, não é? Olhar para eles, ter eles como exemplo de alegria. Exemplos de alegria. Então obrigado pelo exemplo que vocês têm dado. Felicidade é uma qualidade ou estado de feliz. Ventura, contentamento. Agora, alegria é um sentimento de satisfação, júbilo, exultação, prazer moral, felicidade plena. Então, falando mais especificamente da alegria, nós podemos dizer que ela é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida, a serena confiança de que, no final, tudo vai dar certo, e a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as coisas. Então, a felicidade, ela depende de acontecimentos, mas a alegria, ela depende de Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma pessoa alegre. Se eu estou em Cristo, eu sou uma pessoa realizada. Se eu estou em Cristo, eu sou uma pessoa que vou fazer diferença, onde eu estiver, se eu estou em Cristo. A Epístola aos Filipenses é a carta que mais representa a alegria. A igreja estabelecida naquela cidade da Macedônia havia sido um grande estímulo para Paulo.
Os crentes filipenses, eles haviam mantido um relacionamento especial com ele. E apesar das inúmeras dificuldades que o apóstolo Paulo passou, ele se alegrava que Cristo estivesse sendo proclamado em meio à sua perseguição. Então ele não ficava, frustrado diante dos acontecimentos, principalmente diante das perseguições. Não. Ele estava alegre e isso servia-lhe de motivação. Exorta os outros também a se alegrarem no Senhor e refere-se aos irmãos de Filipos como a sua alegria e coroa, como nós lemos lá no início do culto, não é? E ele resume, exortando os crentes a alegrarem-se sempre no Senhor, porque aqui está a chave do sucesso. Alegrar sempre no Senhor. E como crentes, nós podemos nos alegrar e experimentar da paz de Deus quando nós lançamos todos os nossos cuidados sobre Ele, como cita Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então a alegria de Paulo, apesar da perseguição e prisão, ela brilha através desta carta e temos a promessa da mesma alegria quando focalizamos os nossos pensamentos no Senhor. Isso é real para mim e para você. Basta eu e você praticarmos esta alegria no Senhor. E nós, como filhos de Deus e membros de seu corpo, nós precisamos transmitir para o mundo a alegria que nós sentimos por sermos crentes em Cristo Jesus. E existem certas áreas em nossa vida que são notáveis. E nós precisamos, através delas, mostrar às pessoas a verdadeira alegria que sentimos por ter Deus ao nosso lado, nos amparando e cuidando de nós a cada dia. Tem uma senhora, ela trabalha no caixa ali no Carrefour. E geralmente na segunda-feira, eu tenho que comprar lanche para os meninos. Então eu deixo o Felipe na escola e vou lá no Carrefour para comprar lanche para os meninos. E ela é a caixa que está aberta, disponível, 7 horas da manhã, então ela está disponível. E ela tem uma alegria assim contagiante. Aí eu perguntei para ela, a senhora é evangélica? E ela me disse, graças ao meu Deus, eu sou evangélica. Ali está a razão da alegria dela. Então ela não é uma pessoa cabisbaixa, não. Ela é uma pessoa que ela transmite paz, uma serenidade que contagia. Irmãos, nós crentes precisamos ser estes. Precisamos ser estes. Então vamos ver nesta noite 3 áreas onde nós devemos demonstrar a nossa real alegria. E a primeira área é alegria diante dos desafios diários, encarando-os como oportunidades. Os desafios são diários, mas se nós encararmos como oportunidades, pode ter certeza absoluta que a alegria ela vai reinar, ela vai prevalecer. Filipenses capítulo 1, versículos 12 e o versículo 21, diz o seguinte, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Você já se imaginou estando dentro de uma prisão? Consegue imaginar isso? Talvez, se estivéssemos dentro de uma prisão, nós iríamos nos entristecer e desistir de tudo. Íamos chegar à conclusão, não tem mais razão para viver, não tem mais sentido para a vida. Mas Paulo, ele considerava aquela situação como sendo mais uma oportunidade de divulgar as boas novas de Cristo. As boas novas de Cristo para pessoas que realmente estavam enclausuradas. Boas novas de Cristo para pessoas que não seriam facilmente alcançadas. Então ele usou daquela oportunidade, daquele momento, daquela situação, uma oportunidade para realmente falar das boas novas. Ele entendia que a situação em que ele se encontrava não era tão importante, mas o importante era o que ele poderia fazer através daquela situação. E nós podemos não estar em uma prisão, mas ainda assim, muitas vezes, temos motivos para nos sentirmos desanimados, como que se estivéssemos aprisionados. São momentos de indecisão, responsabilidades financeiras,
conflitos familiares ou na igreja, perda do trabalho, ainda mais nessa crise que nós estamos vivendo, doença na família, e muitas outras coisas que poderão causar em nós sofrimentos. Mas a lição que nós podemos aprender através da palavra de Deus é que a maneira como agimos nessas situações refletirá a nossa fé. E é através das dificuldades em que passamos que nós somos vistos pelas pessoas que estão ao nosso redor. E nós devemos procurar formas de demonstrar a nossa alegria, mesmo nas situações mais adversas. Conversando com os jovens hoje pela manhã, um deles me disse o seguinte, nos disse, não é? Que nós somos vistos pelas nossas reações, isso é muito real. No momento de dor, no momento de tristeza, no momento de sofrimento, como está o nosso semblante? Cheio de esperança ou sem nenhuma esperança? Será que nós estamos pensando, a vida continua ou a vida acaba aqui? Tudo depende. Agora, se eu encarar o meu sofrimento, as minhas dificuldades, as minhas lutas, como sendo uma oportunidade para fazer a diferença, então tudo muda. Tudo muda na vida. E não é ser fingido, não. Colocar uma máscara de alegre. Mas sim, depender de Deus. E Ele é quem irá fortalecer a nossa fé e nos dar uma verdadeira alegria. Nós precisamos então confiar em Deus para que nos momentos de sofrimento possamos dar testemunho de que somos realmente alegres. E que as pessoas que estão nos observando também precisam confiar em Cristo, porque elas também serão alegres. Alfred Adler, o célebre psicólogo austríaco, o grande estudioso do complexo de inferioridade, ele conta o caso de 2 homens, seus clientes, que haviam perdido o braço direito. Após 1 ano de tratamento, um deles era um ressentido, amargurado, infeliz, para quem a vida simplesmente havia acabado. O outro, entretanto, era alegre, radiante, cheio de vida. Costumava dizer até que achava demais ter recebido, de início, 2 braços, quando ele podia se arranjar perfeitamente com um só. Para multiplicarmos a nossa alegria, nós precisamos somar as nossas bênçãos. Para multiplicar a nossa alegria, nós precisamos somar as nossas bênçãos. O que nós temos feito mais? Contemplando as bênçãos ou contemplando as dificuldades? Contemplando as maravilhas vindas de Deus ou contemplando as perturbações que o mundo está carregando sobre nós ou descarregando sobre nós? O que nós temos contemplado mais? Pense no seu dia a dia. Você agradece mais ou você reclama mais? São momentos que nós precisamos realmente analisar, porque vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se eu encarar que os problemas são oportunidades, logo a minha vida vai ser diferente. Eu vou ser aquele atleta que tem um alvo, que é a linha de chegada, e que eu preciso passar por barreiras, desafios, vencer momentos, para que eu conquiste aquele momento de chegada. Encarando os desafios como sendo oportunidades para o nosso bom desenvolvimento e para nos achegarmos a Deus constantemente. É quando nós estamos realmente em momentos de dificuldades, é que nós olhamos para cima, não é? É quando nós estamos caídos, é que nós olhamos para cima. Pense nisso. Vamos realmente fazer radiar a nossa alegria. Fazer com que
o nosso testemunho, ele seja visto como alguém que serve a um Deus vivo e verdadeiro. Vivo, verdadeiro e presente. Pode ter certeza disso. Porque Ele é presente na nossa vida. Em segundo lugar, outra área que precisamos demonstrar a nossa alegria é a alegria em fazer parte da obra que está sendo executada. Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Então a libação ali era uma oferta de líquidos. Era uma importante parte do sistema sacrificial judaico. E como essa igreja tinha pouca formação judaica, o termo libação pode estar se referindo ao vinho oferecido às divindades pagãs antes de importantes eventos públicos. E diante dessa expressão de Paulo, ele considerava a sua própria vida como um sacrifício. E mesmo que tivesse de morrer, Paulo estava contente por saber que havia ajudado os filipenses a viverem para Cristo. Então este exemplo do apóstolo Paulo nos mostra que devemos fazer a obra do Senhor com toda alegria, independente dos sacrifícios que nós temos que passar. Quando nós estamos totalmente comprometidos a servir a Cristo, o sacrifício necessário para edificar as vidas que estão sob nossa responsabilidade nos traz uma alegria inexplicável, uma feliz recompensa, porque não estamos trabalhando em vão, é o que a palavra de Deus diz. Pastores, diáconos, introdutores, professores, sonoplastas, zeladores, instrumentistas e apoiadores em geral precisam se sentir privilegiados por serem participantes nesta obra que pertence a Deus. E todo o trabalho que nós iremos fazer precisa ser feito com alegria em nosso coração para que o nome de Deus seja exaltado. E nós não teremos alegria em fazer a obra do Senhor se nós ficarmos murmurando, questionando, olhando para pessoas, desconfiando das pessoas, fazendo intriga entre irmãos, procurando quem nos apoia nos nossos erros, não é? E fazendo panelinhas dentro da igreja, e aí vai. Se agirmos assim na obra de Deus, nós passaremos a encarar ou a carregar um fardo que não iremos conseguir carregar. E a atitude que iremos ter será de abandonar a obra do Senhor, pois parece ser mais fácil assim. Irmãos, a alegria fará muita diferença quando estivermos trabalhando para o nosso Deus. E esta diferença atingirá o nosso coração e a vida daqueles que estão nos contemplando. Servir a Deus precisa ser com alegria. Ontem à noite, nós tivemos um momento maravilhoso de festividade. Mas antes que a festa fosse realizada, vidas cheias de alegria e disposição já estavam organizando e trabalhando para que o evento acontecesse. E foi tudo perfeito. Sinceramente, foi tudo perfeito. O momento foi perfeito. A comida foi perfeita. A animação foi perfeita. As pessoas envolvidas, perfeito. Mas por quê? Porque existia ali alegria. Alegria. Existia contentamento para aqueles que estavam realizando o evento. E aí eu tenho certeza absoluta que fez a diferença. Agora imagine se vocês tivessem começado um evento, todos emburrados, fazendo porque são obrigados, não é? Sabe o que teria acontecido? Nada teria dado certo. O arroz ia queimar, o porco lá ia ficar cru, não é? O peixe ia estar vivo ainda, ia dar tudo errado, ia quebrar cadeira, pessoas caindo no chão. Sinceramente, se não existisse um espírito de alegria, estaria tudo perdido. Deus não seria glorificado. Mas o serviço a Deus, o serviço na obra de Deus, feito com alegria, faz toda a diferença. Então vamos fazer o nosso melhor com alegria.
eu gosto de ouvir, sabe aquele coral norte-americano? E na maioria, né, são pessoas negras. Não sei se vocês já ouviram um coral assim. Sinceramente, aquilo é contagiante. Ah, pastor, mas lá eles ficam dançando. Olha, me desculpa, mas aquilo lá não faz diferença para mim. O que faz diferença para mim é a alegria que eles estão fazendo para Deus. É a alegria que eles estão expressando ali. Aquilo faz diferença. Motivação, energia, faz toda a diferença na obra de Deus. Contagia pessoas. Faz com que vidas sintam o desejo de também fazer parte. Agora, se na igreja nós precisamos ficar implorando, olha, nós precisamos fazer tal coisa, tem algum voluntário? Aí não aparece ninguém, não é? Aí a gente tem que dar nomes. Fulano, você pode ajudar? Por favor, vai. É só uma vez, só por algum tempo. Olha, se a igreja está nesse ponto, então quer dizer que não existe alegria dentro da igreja. Não existe satisfação em servir a Deus. Agora imagina uma igreja onde o pastor está dizendo, olha, terça-feira às 19h30, e eu estou dizendo, tá? Eu já estou dando um recado já. Terça-feira às 19h30, nós vamos ter propagandas da conferência de jovens para ser distribuída. Quantos podem ajudar? Aí a almarada, né? Pastor, conte comigo. Seria uma bênção, não seria? Olha lá o Délio, ó, conte comigo. Ô, Valcinei, conte comigo. Mais alguém aí? Tiago, irmão Cláudio. Olha que bênção. Isso faz diferença. Agora precisa ser feito com alegria. Com o desejo de ajudar. De somar. O Salmo 100, versículo 2 diz, servir ao Senhor como? Alguém me diz aí. Servir ao Senhor com alegria. E entrai diante dele com canto. E entrai diante dele com canto. Você conhece pessoas que estão trabalhando, estão cantando, adorando a Deus? Estão assoviando o hino? Conhece pessoas assim? São pessoas alegres. Pessoas que contagiam. Vamos ser estes. Está dentro do carro, homens? Fica ligando no futebol, não. Põe um hino para ser tocado, para você adorar a Deus. Está no seu trabalho? Vamos adorar a Deus no nosso trabalho. Vamos criar um ambiente de harmonia, adorando o nome de Deus. A alegria, ela precisa contagiar. E ela precisa realmente exaltar o nome daquele que fez tudo por nós, que deu o seu único filho, para que pudesse morrer no meu lugar. Será que eu não tenho momentos, eu não tenho meios, para que realmente eu expresse essa alegria, que vai contagiar e fazer diferença? Então vamos ser alegres na obra de Deus? Vamos fazer com alegria? Vamos imitar a irmã Zailde e o irmão Délio, com alegria servindo ao Senhor? Vai fazer diferença, irmãos. E vai atrair vidas. E vidas irão ouvir da palavra de Deus que transforma. E farão com que eles também sintam a alegria que nós sentimos. A alegria na obra do Senhor. Ela faz toda a diferença. E em último lugar, outra área que precisamos demonstrar a nossa alegria cristã é a alegria em repartir das bênçãos que temos recebido. A alegria em repartir das bênçãos que temos recebido. Filipenses capítulo 4, versículo 15, os versículos 15 até o versículo 19, diz assim: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus.
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Os filipenses, eles cooperaram com o apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Sabe por quê? Naquela época, as prisões não eram como as de nossos dias, não é? Hoje, cada presidiário, ele tem o seu lugar, não é? E se, apesar do aperto e tudo mais, mas ele tem a sua comida, ele tem o seu momento de banho, ele tem o seu momento de tomar sol, de fazer exercício, ele tem, não é? E tem países de primeiro mundo aí, que até eu vi na internet esses dias, que a prisão, a cela de um presidiário lá no exterior, ela é muito melhor do que casas aqui no Brasil, de pessoas que estão livres, não é? Então, olha só que na época do apóstolo Paulo, os presos eram responsáveis pelo seu próprio sustento dentro das prisões. Aqueles que não tivessem o apoio de familiares e amigos, estavam sujeitos a morrer de fome ou por enfermidades, pois os cuidados médicos também não eram oferecidos. E Paulo, ele era sozinho. Ele dependia da ajuda deles. Mas o que ele mais apreciou nos filipenses não foi as ofertas, mas sim o amor daquele povo, porque foi através do amor que eles ajudaram o apóstolo Paulo. E esse amor fez com que Paulo ficasse abastecido de tudo aquilo que ele precisava. É o que diz o versículo 18 de Filipenses capítulo 4. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então o amor moveu o coração dos filipenses, e com alegria eles deram a Paulo para que ele tivesse as suas necessidades supridas. Eles fizeram o que fizeram em gratidão a tudo quanto Paulo tinha feito por eles. Agora vamos então trazer para os nossos dias, para a nossa realidade. Será que temos dado a Deus o que pertence a Ele com alegria? Será que nós sabemos do valor que o Templo Batista Maranata tem em nossas vidas? Será que nós sabemos? Será que temos amado a igreja de forma que o que você pudesse fazer por ela, você faria? Talvez você está pensando, né? Se eu pudesse, eu faria. Agora a palavra de Deus me diz, em Filipenses 4,13, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu só preciso me colocar à disposição. A palavra de Deus diz que uns poderão dar 30, outros 60, outros 100%. Deus, Ele sabe da nossa capacidade. Mas sabe o que não pode acontecer? É diante daquilo que Deus tem nos dado, nós não oferecermos nada para Ele. Porque Deus sabe, se eu posso dar 30, Deus não vai exigir 60 de mim. Se eu posso dar 60, Deus não vai me exigir 100. E além de Deus receber daquilo que nós podemos oferecer, Ele nos ajuda diante da nossa oferta. Se eu realmente estou interessado. Se eu estou disponível. Nós temos uma campanha pela frente, não é? Essa campanha é um desafio tremendo, muito grande. Nós precisamos alcançar R$125 mil para o próximo mês. Será que é possível? Sim ou não? É possível, não é? Agora Deus quer nos usar para isso. Para que isso seja possível. E será que Deus pode nos usar para isso? Sim ou não? Deus pode. Deus pode nos usar sim.
Ah, pastor, mas nossa, a única coisa que eu tenho hoje é dívida. Talvez a realidade de muitos, né? Mas será que Deus não pode reverter essa situação? Olha só, não vale jogar na Mega Sena, tá bom? Porque Deus não vai te abençoar com isso não. Isso é jogo de sorte e azar e Deus reprova esse tipo de coisa. Mas Deus pode fazer um meio para que você contribua? Deus pode. Ele só quer a minha disposição. Senhor, estou aqui. Faça um propósito diante de Deus. Senhor, estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, estou à disposição. E Deus vai te usar. E Deus vai fazer com que você seja aquele que está presente. E que não está apenas presente, mas que está fazendo o que Deus está pedindo. E isso, quando nós realizamos, isso nos contagia. Nos faz pessoas alegres, realizadas. Por quê? Porque nós confiamos nas promessas de Deus e nós temos visto o que Deus realmente pode fazer. E Deus, Ele sabe das nossas necessidades. E Ele promete suprir as nossas necessidades. E sabe de um detalhe? Deus supre com o melhor. Deus supre com o melhor. Esses dias, eu tenho um celular. Agora eu não tenho um mais, agora eu tenho 2. Eu tenho um celular que está dando problemas. Já é velhinho, já teve várias quedas e tudo mais. É um instrumento de trabalho. E eu comentei com a Perla, olha, o celular meu está dando piti. Vou falar o linguajar do goiano, né? Meu celular está dando piti. Aí olha o que aconteceu? Eu ganhei um iPhone. Você ganhou um iPhone. Bonitinho, né? Deus supre as necessidades. Deus supre. Agora, até que ponto nós acreditamos nisso? Até que ponto nós acreditamos que Deus supre as necessidades? Agora, não é Deus suprindo a minha necessidade, não, para simplesmente eu ficar ali regozijando e trazendo prazeres para a minha vida. Não, não é isso não. Deus supre as necessidades para que eu possa me envolver cada vez mais. Para que eu tenha um coração realmente aberto e disponível para ajudar outras pessoas. Para abençoar outras pessoas. Para abençoar a obra de Deus. Isso realmente vai me contagiar. Vai trazer alegria ao meu coração. Em Filipenses capítulo 4, 19, fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos confiar que Deus sempre atenderá às nossas necessidades. Ele sempre proverá tudo aquilo que precisamos aqui nesta terra. E o que nós precisamos nos atentar é para as prioridades. O que vem em primeiro? Será que Deus vem em primeiro lugar? Ou as suas dívidas estão vindo em primeiro lugar? Quem que vem em primeiro lugar na sua vida? Muitos estão colocando as dívidas e estão entrando em mais dívidas ainda, porque não estão tendo as bênçãos de Deus. Deus não abençoa os infiéis e desobedientes. Se eu coloco Ele em primeiro lugar, a palavra de Deus me promete que todas as coisas me serão acrescentadas. Mas diante de problemas, de desafios financeiros, primeira coisa nós pensamos, sim, eu tenho que trabalhar. Não, a primeira coisa não é pensar que eu tenho que trabalhar. A primeira coisa é pensar, Senhor, me ajude. Senhor, me dê direção. Me dê sabedoria. E aí correr atrás, não é? Não é ficar só orando também dentro do quarto, não. Ficar só orando dentro do quarto vai morrer de fome. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus, disposição para Deus,
forças para Deus, para que a gente possa caminhar. Porque o nosso fruto, o nosso sustento vai vir através do nosso suor. Através do nosso suor. Imagine se Deus te desse o seu salário só no final do mês. O que você iria fazer com as dívidas que teriam que ser sanadas durante o mês? Você iria padecer e pagar mais caro. Ou você iria, pagar mais caro por isso, porque estará pagando atrasado. Agora, Deus tem te dado o seu salário no início do mês, dando prioridade a você. E muitos crentes estão entregando para Deus o que pertence a Ele, somente no final do mês, não dando nenhuma prioridade a Ele. Isso determina, e isso demonstra nenhuma alegria em contribuir. Se queremos ser fiéis, precisamos, em primeiro lugar, depender de Deus. E depois, fazer tudo com alegria em nosso coração. E um versículo que sempre é citado no momento das ofertas, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então este versículo é muito citado, mas pouco praticado, e com isso a obra de Deus sofre. Eu não sei o quanto você ama esta igreja. O amor, ele só é demonstrado através de ações. Dar com alegria é uma ação que agrada ao coração de Deus. E isso é o mais importante. Se queremos demonstrar para as pessoas a verdadeira alegria cristã, precisamos ter certas atitudes diante delas. Demonstrar alegria diante dos desafios que nós estamos encarando, que nós estamos tendo diante de nós e encarando como oportunidades. Alegria em fazer parte da obra que está sendo executada. E alegria em repartir das bênçãos que nós temos recebido. Agora, para que tudo isso aconteça, Deus ele precisa ser suficiente em nós. Precisamos ser obedientes a Ele. Felicidade vem através de circunstâncias. Alegrias ou alegria somente através de Jesus. Filipenses 4, versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Como está o seu estado de alegria? Será que você pode dizer, eu sou alegre? Eu sou uma pessoa realizada. Isso não quer dizer que você tem tudo o que você deseja. Isso não quer dizer que você não tem dificuldades, não. Isso quer dizer que você está seguro em Cristo, que você está dependendo dEle, e que você sabe que a sua vida, ela está sendo traçada, ela está sendo dirigida, ela está sendo suprida pelo verdadeiro Deus. Qual que é a sua expressão de alegria? Eu desejo que você saia daqui nessa noite com um propósito. Eu vou ser alegre. Eu vou ser alegre. Eu não vou ser aquele que fica murmurando, que fica resmungando. Não. Eu quero ser aquele que seja agradecido em tudo. Nossa, você está passando por problemas. Oh, Deus é fiel, né? Deus sabe de tudo e Deus tem suprido as minhas necessidades. Irmãos, Deus é fiel. É fiel. E Ele está a nosso favor. Ele jamais esteve contra nós. Ele está a nosso favor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E lembre-se, a alegria, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.